Ambientes que cabiam com o momento dele. E processual. A manjedoura, processo. A cruz, propósito. O trono, promessa. Ninguém começa na promessa, começa no processo. Quem despreza um processo não pode viver uma vida de propósito. O processo é um meio que Deus utiliza para te amadurecer. O processo é onde você entra menino e sai homem. O processo é onde você aprende a chorar. É onde Deus te amassa, esmaga, te quebra. Entende? Por quê? É melhor estar quebrado no processo do que inteiro fora dele. Entende? O processo é uma das matérias de Deus, cara. Você não entende quando entra no processo, você só entende quando sai. E por que é tão duro lidar com o processo? É porque Deus fala do propósito, mas não fala do processo. Falou para José sobre o sol, falou para José sobre a lua, falou para José sobre as estrelas, mas não falou para José sobre a cisterna, não falou para José sobre a mulher do Potifar, não falou para José sobre perder a capa. Porque se Deus falar para você sobre os processos de amanhã, você vai querer pular fora hoje. Então ele pode não te falar dos processos, mas ele sempre vai te falar das promessas. Entende? Então o processo é o meio que Deus utiliza para você suportar o peso do propósito. Por exemplo, quando o professor está na sala de aula, ele não fala. Sim. Quando é dia de matéria, ele não explica. Sim. Ele verbaliza. Mas você percebeu que em dia de prova, Fica em silêncio. você tá aí? Em dia de prova, o professor não fala. E tem gente assim, Deus, fala comigo, e Deus vai dizer lá, tá no processo, tá querendo que eu falo, tá na prova, quer que eu falo. Só que tem um detalhe, ele tá em silêncio, mas não sai da sala. Para que eu quero descer, produção. Uau! Ele está em silêncio, mas não sai. O silêncio de Deus, ele tem muito a dizer. Eu costumo dizer o seguinte, que Deus consegue falar até em silêncio. O silêncio é uma das maneiras de Deus dizer para você, calma que eu tô vendo tudo, calma aí. Entende? Porque se Deus tem a resposta, então nem sempre a primeira opção é certa. Aguardar em Deus é difícil, mas é recompensador. Os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Por que nós estamos enfraquecidos? Porque estamos apressados. Eu sempre digo, as 3 maiores doenças do século, não é o câncer, não é o HIV, as 3 maiores doenças do século: a depressão, o estresse e a ansiedade. A depressão é uma pressão do passado, o estresse é uma pressão do presente e a ansiedade é uma pressão do futuro. Ninguém fica depressivo pelo que vai acontecer, pelo que vai acontecer amanhã. As pessoas ficam depressivas pelo que ocorreu. O nome Paulo significa pequeno. Paulo está descendo para Damasco. Olha isso. Vai descer para Damasco com cartas de ameaças. As cartas de ameaça na mão dele para perseguir os cristãos. Só que tinha carta na mão dele, mas ele não sabia que dentro dele havia cartas, epístolas. Só que as cartas que estavam do lado de fora, quem escreveu foram os homens. Mas as cartas que estavam do lado de dentro, o texto diz que o resplendor de luz o cercou e ele caiu e ficou cego. Peraí, André. Ele caiu e ficou cego? Quando a pessoa cai, ela quebra o braço, quebra alguma coisa. Ele não quebrou nada, só ficou cego. Deus usou a luz para cegar ele. A luz que cega. Como assim? Todas as vezes que Deus usa a luz para cegar, é porque Ele não quer que você olhe para fora. Olha para dentro. E ele caiu e a Bíblia diz que ouviu uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que persegue? Mas peraí, ele está caído, mas está ouvindo. Então nunca aponte o dedo para quem está no chão. De repente ele pode estar ouvindo coisas que você de pé ainda não ouviu. Ele caiu, mas não morreu. Ele caiu, mas não está morto. Porque morto não ouve. E se estiver morto e ouvir João 5,25, a hora vem e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Adão estava vivo, a Eva estava viva, ouviu a voz da serpente e morreu. O Lázaro estava morto, ouviu a voz do Cordeiro. Meu Deus, cara, isso é forte. Deus não trabalha com crítica, Deus trabalha com conselho. Já percebeu que toda vez que a pessoa te critica por algo que você fez de errado, não posso fazer uma crítica construtiva? Ou seja, apontando alguma coisa que você fez de errado. Deus não trabalha com crítica, porque crítica fala do passado. Deus trabalha com conselho, porque conselho fala do futuro. Fala da frente, ó, conselho. Você vai sair aqui, cuidar, conselho é pra frente. Às vezes, quanto mais dificultoso o caminho, mais original o destino. Entende? Jesus chamou os discípulos. Antes de Jesus falar ide, sabe o que ele falou, André? Vinde. Porque antes de você falar alguns nomes, você precisa ouvir a voz de Deus. Você não terá nada para falar nos nomes se antes de Deus falar na sua coração. Deus
fala no secreto e você fala no público. O que você derrama lá é resultado do que Deus derramou aqui. Então para de falar para Deus aquilo que você ouve de todo mundo e começa a falar para todo mundo aquilo que você está ouvindo de Deus. Ou seja, o secreto é importante. O secreto é o meio que Deus utiliza para curar você de feridas públicas. O secreto é onde você entra ferido e sai sarado. A oração é mais importante que a psicanálise. A oração é mais importante que o psiquiatra. A oração é mais importante que o psicanalista. A oração é mais importante que o psicólogo. A oração é o meio de você dialogar com Deus. E nesse diálogo Deus pode te curar de qualquer doença. A oração é demais. É a única vez na Bíblia que está escrito fazer algo sem cessar. Não está escrito adorar sem cessar. Não está escrito louvar sem cessar. Não está escrito ir para o culto sem cessar. Não está escrito levantar a mão sem cessar. Mas está escrito orar. Sem cessar. Quanto mais você ora, mais você precisa orar. Gente da gente, o cara gente boa, um cara gente boa de bastidores, tá aqui com a gente, daqui a pouco ele corre pra ir pregar, mas veio aqui pra dar entrevista e eu quero desde já agradecer pela simplicidade, pela humildade, falou com a gente, sem frescura nenhuma. Yang, fechou, vou estar no Yangcast e de fato tá aqui. Obrigado, meu amigo. Prazer estar aqui e você tá falando sobre a questão de sem frescura. Uma das coisas que eu sempre falo é que quem se acha grande para fazer algo pequeno é pequeno demais para executar algo grande.